Muito bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Nova Era, nesse sábado, trazendo a vocês essa realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espírita. E hoje estamos aqui para falarmos da continuidade daquela temática pelo qual vocês já conhecem. Falarmos aí daquela situação que nós já começamos há 9 semanas consecutivas, o Código Penal da Vida Futura. A 9ª parte, a justiça social segundo a doutrina espírita. É o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A pergunta que não quer calar é esta: de onde eu vim? Por que estou aqui? Essa é a pergunta que você deve estar fazendo agora. Por que nós sofremos? Como se libertar do sofrimento? Para onde irei quando daqui partir? Esta é a proposta realmente inicial. E dentro dessas indagações, o Código Penal da Vida Futura responde a você todas as suas dúvidas com relação à questão que você está suscitando aí agora, nesse momento. Tá? Então, nós queremos fazer com que você entenda da importância de nós formularmos aqui o conhecimento realmente acerca de tudo que nós precisamos saber sobre a justiça divina. Hoje estamos estudando o 22º parágrafo do livro O Céu e o Inferno, na onde Allan Kardec recebeu da espiritualidade. Conquanto infinito a diversidade de punições, algumas é inerente à inferioridade dos espíritos, e cuja as consequências, salvo pormenores, são poucos os menos idênticos. Então, podemos dizer que será uma variante enorme de situações que nos permite realmente vivenciarmos e sofremos o peso, das questões que envolvem as nossas atitudes mentais, palavras, ações do dia a dia. Tá? Então, tudo vai estar de acordo com a nossa condição espiritual. Então, essas supostas punições, que nós não concordamos com as palavras punição, porque Deus não pune, eu chamaria de reeducação. Para mim, seria muito mais exato falar para vocês que seria o método reeducativo, pelo qual nós estamos aí passando. Tá? A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material em detrimento ao progresso espiritual. Então, aí, ó, já está se colocando de uma forma bastante diferente. Tá? O que vai acontecer é que o que nós estamos chamando de punição, a gente chamaria isso de processo de reeducação. Isso tudo está ligado à vida material, certo? Em detrimento da nossa condição espiritual, é verdade. Faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, que é o processo do desencarne, que é mais ou menos duradouro de acordo com a condição moral e espiritual de quem? Do próprio médium e de todos e qualquer um de nós que estejamos na condição de mediunidade, na condição expiatória, na condição provacional, embora não exista mediunidade de expiação, e sim de provas. Então, num todo, isso faz com que a gente sente uma lentidão do desprendimento, de acordo com o que nós agarramos ao materialismo exacerbado. E esse materialismo exacerbado, ele é predominante.
uma vez que a gente percebe de que a gente se imanta, a gente se apega, a gente se aposse das questões materiais e passamos a ficarmos escravos desta. E aí a perturbação ela vai cada vez mais dilatando, ela vai cada vez mais aumentando. Dias, semanas, meses, anos. E aí o processo do desencarno do espírito vai depender demais daquilo que ele vivenciou aqui na condição da existência corporal. Isso tudo é imperioso para nós sabermos que, naqueles momentos ali que nós estamos vivenciando, ao contrário, pode ter uma pura consciência da vida material. Já se acham identificados com a vida espiritual. O trespasse ele é rápido. Os abalos quase nula a turbulação de um pacífico despertar. Então, o nosso despertar na esfera espiritual vai depender muito do que nós vivemos na coisa terrena, no mundo corporal. A gente, às vezes, vive uma vida enganosa, uma vida de ilusão, uma vida pegada aos bens materiais, achando que a morte não é a continuidade da existência, e a morte é a continuidade daquilo que nós estamos vivendo. A morte não passa sequer de um simples rompimento do corpo espiritual com o corpo material. Então, a morte do corpo físico, o espírito é imortal, o espírito não morre. Ele continua como antes. A morte não muda nada para nós. Se você está achando que a morte corrige e faz, digamos assim, uma reparação em tudo, não. Você continua do mesmo jeito que você se encontrava. Tá? Diz André Luiz que o que a vida começa, a morte continua. Então, é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, meus amigos, tá? De que se queres encontrar numa posição espiritual no futuro, melhor é agora. Diz o próprio André Luiz de que conhecereis a verdade para não ser surpreendido por ela amanhã. Porque ele foi surpreendido por ela. Porque ele chegou no mundo espiritual achando que médico era aqui na Terra e de que médico eu chegaria no mundo espiritual. E ele enganou. Enganou feio. Tá? Então vamos ver o que nos fala no 23º parágrafo. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral e o acreditarem se ainda está vivo como antes, que tem um corpo físico, um corpo de carne. Esta é a maior ilusão que se possa alimentar, certo? Podendo essa ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidade do processo de vida. Olha só. Olha o que nós estamos arrumando para nós aí, né? Então, é imperioso que a gente venha perceber que nós temos que fazer alguma coisa enquanto estamos a caminho. Nós temos que procurar melhor enquanto nós estamos aqui nessa condição. Você querer deixar para amanhã, deixar para depois, o amanhã nunca é como hoje. O amanhã pode ser melhor, mas quem vai garantir que o amanhã é melhor do que hoje? Por que não preparar hoje? As decepções virão. O próprio André Luiz, digamos assim, praticamente 8 anos no umbral, né? Numa condição inferior de consciência, ali ele vivenciou um estado inferior, que é chamado umbralino, que para ele foi um verdadeiro inferno, de Dante Alighieri. E aí ele fala que é bom conhecer a verdade hoje, para amanhã a gente não ser surpreendido por ela, porque vai. Muitos de nós vai ser surpreendido pelo processo da verdade, que a gente acha que a morte, certo, acaba com tudo. Não. A morte é a continuidade, ela não acaba com nada. O 24º parágrafo
Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Por quê? Ele vai reencontrar os cúmplices, quer dizer, os companheiros de caminhada evolutiva, os algozes. Ele vai reencontrar os seus algozes, ele vai reencontrar os seus afins, simpáticos, amigos, parentes, certo? E vai se deparar com a multidão de tantos outros. E aí, o que vai encontrar? Os algozes vêm para cima. Isso. Assim como os simpatizantes também vêm para cima. Aí vai depender muito do que você semeou na existência corporal, viu? Não acha que a morte vai dar uma pincelada e vai corrigir tudo e que você vai ficar muito bem. Bom, você vai ficar muito bem se você trabalhou no bem, certo? Agora, o suplício pode ser muito cruel, porque se você foi uma má pessoa aqui no mundo corporal, um mau marido, um mau pai, uma mau mãe, um mau cônjuge, isso, uma má pessoa, em linhas gerais, certo? Você vai deparar com aqueles que você conquistou com simpatia, com antipatia, você vai deparar com eles na erraticidade, no mundo espiritual. Disso aí você pode ter certeza absoluta que você não vai ficar sem reencontrá-los, tá? E nesse reencontro você pode acertar e possibilidade de poder acertar com o quê? Com detalhes, tá? O 25º parágrafo. Espírito amergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto ensolamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição como da sorte que os aguarda. Os mais ocupados, certo? Quer dizer, e aqueles que carregam uma mochila pesada de ódio, de vingança, de mazelas e de vícios, certo? Culpados, né? Padecem torturas muito mais pungentes, por não lhes ter entreverem o termo, tá? E perceber de que poderia ter feito e não fiz. Aí vem a consciência pesada do arrependimento. Ah, meu Deus, me perdoa. Ah, se eu soubesse, eu teria evitado. Ah, se você soubesse. Até que você sabia. Quantas vezes você sabe que fumar faz mal, beber faz mal, usar droga faz mal, comer muito faz mal. E você exagera. Você não tem disciplina, né? Vem os vícios, vem as mazelas, vem os maus costumes, vem os maus hábitos, tá? Isso tudo vai acontecer com você, tá? E vai acontecer um detalhe. Você vai partir para uma atitude de querer arrepender de tudo. O arrependimento é até muito valioso, certo? Então, por que não começar agora? Por que não fazer realmente uma melhoria agora? E você vai deixar para depois? Olha, o futuro ainda não existe. Assim como o passado também já não existe mais. Só existe o presente. E se você quer um futuro melhor, você tem que fazer um presente melhor. Porque o passado a gente não mexe nele. O passado ficou, o passado é inexistente. Embora o seu registro está em nossa mente. Só para nos ajudar, esse registro, a fazer novas escolhas e boas escolhas no presente. E essa escolha do presente projeta para o futuro. Então, o que nos aguarda depois da morte do corpo físico, certo? Os mais arrependimentos das faltas. Outros aguardam também a perspectiva de poder, assim, ter uma satisfação de que não fez tudo isso que precisava fazer, mas que pelo menos tentou o máximo
possível de fazer tudo que estava ao próprio alcance. Aí vem aquela condição da satisfação. Bom, eu não fiz o melhor, mas dei de mim o que de melhor eu possuía naquela existência corporal. Aproveitei o tempo, fiz boas ações, não é isso? Cresci intelectualmente, moralmente, espiritualmente. E essa é a premiação pelo qual você aguardaria, que é a felicidade, é a satisfação que você vai encontrar. Alguns são privados de ver os seres queridos. Alguém pergunta assim, quando eu morrer, eu vou reencontrar meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais? Eu vou encontrar a pessoa querida? Nem sempre. Por isso, não, mas a título de consolação, a gente fala que vai reencontrar. Não, não é bem assim, não. Não é bem. Por exemplo, aqui a gente vive essa condição de cônjuges, marido, esposa e marido. Aqui a gente não se respeita, a gente não se aceita, a gente não faz por onde, certo? A gente vive digladiando um com o outro, uma disputa de poder, de posição, de mando, de comando, né? E aí, como é que você vai chegar do outro lado e vai reencontrar? Se você aqui não vivia bem, mas aqui, obrigatoriamente, você estava numa posição presencial, fisicamente. E lá no mundo espiritual, o que difere, certo? Não é o status, não é a posição econômica, não é a posição política, social, religiosa. O que nos separa na condição espiritual é a sintonia, é o pensamento, é a consciência, é que faz essa grande separação a nível do mundo espiritual. Tá? E se você não viveu bem aqui, como é que você espera reencontrar o ente do outro lado? Se você que fez do marido um inimigo, uma esposa uma inimiga, separou, conjugalmente falando, né? Como é que você vai reencontrar o ele do outro lado? Não é bem assim, não, viu? Pode estar privado de não poder reencontrar o outro, então, assim, de pronto, né? Pode. O André Luiz, por exemplo, ele ficou um bom período no umbral, depois foi para a colônia, e lá, passado um tempo, ele teve que se trabalhar muito, para depois ir numa colônia acima do nosso lar para ver a mãe, e reencontrar a mãe. E a mãe sempre visitou ele lá no umbral. Ele não via a mãe, ele não ouvia a mãe, e assim, ele permaneceu lá para ganhar o mérito, o merecimento de poder, para assim, de poder melhorar isso. E mais ainda, é aquela condição assim de que você está ali e você está ansioso para rever o ente querido, mas não consegue, porque a sintonia não estabelece. Então, é nível de consciência, porque inferno e céu é nível de consciência, viu? Então, a etiqueta aqui, as honrarias que nós tínhamos aqui quando encarnados, né? As divisas que nós tínhamos aqui, de nada vale do outro lado. André Luiz era médico e achou que médico chegaria no mundo espiritual. Chegou não. Para a grande decepção dele. Ele não chegou médico, tá? Ele ficou, muitas vezes, privado de muitas condições que ele, assim, vivenciou aqui na crosta terrena. Ele se viu privado lá na colônia, no solar. E acontece muitas vezes de você não reencontrar o ente querido, digamos assim, de pronto, tá? Não vai reencontrar porque a sintonia não permite você reencontrar o outro, tá? E aí, os males, quer dizer, o tormento, as dores, certo? Passam com intensidade relativa
pelos males que você acarretou durante a sua existência. Tá? Então, vem muitas privações, vem muitas dores, muito sofrimento, e acontece uma série de situações que leva você a uma grande decepção. Decepção que você se coloca, porque você o fez, certo? Então, vamos ver aqui. Que essa situação aqui, que nós estamos deparando com ela, digamos assim, de você cair numa perturbação espiritual e ficar dias, semanas, meses e anos, certo? Vai depender, inicialmente, do arrependimento, certo? E você vai poder merecer uma nova oportunidade, uma nova encarnação, para poder vir expiar as faltas e fazer a reparação, quer dizer, consertar o passado delituoso. Essa é a grande misericórdia divina. Essa situação perdura até que o desejo da reparação pelo arrependimento. Então, tem que arrepender, mas arrepender não é da boca para fora, não. Eu sempre comento o seguinte, o arrependimento ele é uma porta que se abre. Mas não basta abrir essa porta. É uma porta que se abre que você possa passar por ela e continuar caminhando. Diga agora. E essa caminhada é que você vai estar sujeito ao processo expiatório. Colocar para fora todo o lixo que você depositou na consciência. Diz Jesus que nenhum de nós entrará no reino dos céus com as impurezas da matéria. Porque lá não usa essa matéria do mundo corporal. Lá é outra matéria melhor, mais sutil, mais etérea. Agora, essa matéria pesada fica aqui. O corpo físico fica aqui. A gente não leva a matéria, não leva o guarda-roupa cheio de roupa, de sapato, as joias de ouro, não leva. Vai ficar tudo aqui, certo? A gente vai levar uma consciência livre de erros, de maldade, de vícios, de mazelas, ou leva uma consciência carregada de culpa, de ódio, de vingança, de temores, de vícios, de mazelas. Vai depender de quem? Vai depender muito da gente, certo? E esse depender da gente vai dizer o seguinte, de que nós temos que trabalhar no sentido de buscar, pelo arrependimento, a reparação, mas para acontecer a reparação, nós temos que primeiro livrar de tudo aquilo que nós acarretamos. Então, o arrependimento lhe traga a calma, entrevendo a possibilidade de, por eles mesmos, pôr em termo aquela situação. Então, de duas naturezas é o sofrimento. Uma está ligada com a vida presente, a outra com a vida passada. Então, as aflições do dia a dia podem estar muito ligadas ao momento que você vive, mas, às vezes, está mais voltado com relação ao passado, viu? E o passado delituoso. Necessário, então, que você ponha a termo trabalhando pela sua melhoria, pela busca do Evangelho de Jesus. E o 23º, para o orgulhoso relegado às classes inferiores, é suplício. Ver acima dele colocados, cheios de glória, de bem-estar, tá? Os que na terra desprezaram. O hipócrita, ele vê desvendado, e ele vê penetrados e lidos por todo o mundo, dos seus mais o que? Secretos pensamentos, né? Sem os que possam ocultar ou dissimular. Uma coisa é certa, Paulo de Tarso, em suas cartas, ele coloca que em torno de nós vive uma nuvem de testemunhos. Em derredor de mim, em derredor de vocês que estão conosco agora pela TV Candidez, tem uma nuvem de espíritos nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo e nos vendo. Então, meu amigo, você que ligou sua televisão, na TV Candidez, está assistindo o programa Nova Era. O programa Nova Era
é um programa que você assiste todos os sábados, às 9h30 da manhã. Ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, mas é o CEP, juntamente com os estudos da TV Candidez, a produção. Então, o CEP é uma coprodução do programa Nova Era. Estamos aqui trabalhando o Código Penal da Vida Futura. Estamos falando aí de que aquele orgulhoso, né, que aqui achou que era o tantantã, né, o mandão, certo? Fica envolvido com tantos outros orgulhosos na condição espiritual. E ali, eu digo para você, é um suplício, muitas vezes, se vê no meio daqueles que você julgava ser acima deles. E hoje, talvez, eles colocam acima de você. E aí, cheios, às vezes, de quê? De glória, né? E bem-estar, os que na terra desprezaram. Então é o seguinte, quer chegar bem no mundo espiritual? Faça-se uma pessoa digna agora. Vive bem agora. Porque o amanhã nunca é como hoje. Nunca. Certo? O amanhã sempre será diferente. Essa é a grande vantagem do processo encarnatório, de uma doutrina das penas remissíveis. Penas essas que nós podemos reverter o tempo todo. Viu? Então, meus amigos, vamos cuidar hoje, porque existe a lei divina que está escrita em nossa consciência, tá? E lá a gente vai deparar com tudo isso aí, tá? Aqui agora eu quero dizer para vocês o seguinte, o sátiro, na impotência de o saciar, tem o quê? Ele tem a exaltação dos bestiais desejos e os mais atrozes tormentos. Vê-se o ávaro, o esbanjamento inevitável do seu tesouro, quer dizer, bota tudo fora, os excessos, isso. Enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências de sua atitude terrena. Que coisa, né? Então, aquele que vive na fartura, esbanjando, jogando tudo fora, é o que acontece muitas vezes com a gente. A gente põe tudo afora, isso. A gente, na verdade, não faz uma economia, a gente gasta o excessivo, a gente põe tudo fora. E aí se vê privado amanhã, isso. O egoísta chega numa condição muito pior do que quando deixou. Porque o esbanjamento, certo? Mas também o egoísmo é outra situação. Sofre muito. Porque ali ele fica, lá no mundo espiritual, isolado, egoísta. Só pensa em si, se isola do outro, o orgulhoso, né? Então, sofre as suas consequências do que vivenciou aqui na Terra. Viu? O que viveu aqui, ele passa a vivenciar na própria condição espiritual. Ele passa a viver no mundo todas aquelas consequências de que ele, na verdade, ele suscitou, ele vivenciou aqui. Então, o que a vida começa, a morte continua. Viu? Não tem nada diferente. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, meus amigos internautas, meus amigos da TV Candidez, meus amigos do Movimento Espírita, o Código Penal da Vida do Futuro, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, é muito claro, é muito explícito, nos concitando o tempo todo para uma tomada de consciência, aonde cada um de nós devemos trabalhar por um futuro melhor. Nosso programa está chegando ao final, nesse sábado, e nós precisamos terminar, convidando a vocês para que no próximo sábado a gente possa estar aqui novamente às 9h30 da manhã, tá? Dando prosseguimento a essa temática, a 10ª parte, viu? Capítulo 7 do livro Céu e Inferno.
o Código Penal da vida futura. Então, a todos vocês, tenham todos muita paz, tenham todos muita alegria e que nós possamos ter um sábado repleto de muita luz, um final de semana, com muita alegria, satisfação, tá? Até sábado que vem, quando aqui novamente estaremos para mais uma apresentação desse programa, pelo qual todos nós possamos estar em todos os sábados assistindo pela ATV Candidez. Bom dia para todos, muita paz, muita alegria, ficar na companhia de Jesus. Obrigado.